galerinha do mal, suave. Nesse vídeo eu vou fazer uma forma de... Eu vou usar esse exercício aqui, o 1151 que a gente já fez, mas eu não vou fazer exatamente igual ele, tá? Porque se a gente fizer ele usando recursividade, ele vai ficar muito custoso de fazer, muito demorado, entendeu? Então não compensa. Compensa mais fazer ele do jeito que a gente fez usando for, tranquilo? Dá pra fazer, mas não compensa. Porque a gente vai ter que fazer recursividade várias vezes, entendeu? Dá pra fazer também de um jeito que a gente use só uma stack, digamos assim, de recursividade, mas a gente não vai fazer assim. O que que a gente vai fazer? Aqui ele pede para, por exemplo, se ele dá um número, ele retornar os primeiros enésimo números. Então, se ele der, por exemplo, 5 aqui, ele vai retornar os 5 primeiros números da sequência de Fibonacci, que é basicamente os números 0 e 1. E os próximos números depois dos dois primeiros é basicamente a soma dos dois últimos, entendeu? Então, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8, 8 mais 5 é 13, 13 mais 8 é 21 e assim vai, beleza? O que que a gente vai fazer é, eu quero que dado um certo n, então n, eu quero o enésimo número, enésimo número. Então se eu der, se a minha entrada for 5, ele vai me dar o 3. 3. Se a minha entrada for 7, ele vai me dar o 8. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai usar esse exercício de base, tá? Isso aqui é só pra gente ter uma base. Só isso. A gente não vai precisar muito dele, não. A gente não vai fazer ele, beleza? Como que a gente testa se dá certo? A gente pode usar o Google ali e procurar os números, beleza? Então vamos lá. É só uma introdução, porque no último exercício, no 11, não, no 1957, eu introduzi recursividade, recursão, mas eu achei que ficou muito complicado de entender. Então vou fazer esse exercício mais tranquilo aqui, que vai ser um Fibonacci só, não vai ser nenhum exercício, beleza? Tentar aí desmistificar esse negócio de recursão aí, de que é difícil, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou receber o meu número, então eu vou chamar aqui de enésimo, que é igual a int input, beleza? E aqui eu vou chamar enésimo fibo é igual a fibo enésimo, beleza? E aqui eu vou colocar maiúsculo aqui, né? E aqui eu vou definir a minha função fibo recebendo o enésimo, tranquilo? E aqui eu preciso fazer o seguinte, recebendo o meu enésimo, eu preciso fazer basicamente que é, se o meu enésimo for 0, if enésimo é igual a 0, eu vou retornar, não, se ele é igual a 1, eu vou retornar 0. Se ele, na verdade, se ele é 0, if, eu vou fazer assim para ficar mais claro. If enésimo é igual a 0, return 0. Eu preciso fazer esses casos aqui, por quê? Porque esses casos aqui, eles são meio que constantes, beleza? Que são esses dois aqui. Então, se o meu enésimo é igual a 0, eu retorno 0. Se o meu enésimo é igual a 1, eu retorno 0 também, beleza? If enésimo é igual a 2, eu retorno 1, 1, beleza? Agora, se o meu enésimo é maior do que 2, ou seja, se ele é 3, por exemplo, aqui que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar o meu n menos 1
mais o n menos 2. Então eu tenho que retornar a minha função fibo enésimo menos 1 mais fibo enésimo menos 2, beleza? Por quê? Porque, por exemplo, se eu entrar com 3 aqui e passar o 3 para cá, no enésimo, ele vai ter que retornar o enésimo menos 1, ou seja, a fibo desse aqui mais a fibo desse aqui. Ou seja, esse é o enésimo menos 1, esse é o enésimo menos 2, beleza? E se eu passar um 5 aqui, passar o 5 para cá, ele vai ter que retornar o enésimo menos 1, a fibo do enésimo menos 1, que vai ser esse aqui, mais a fibo do enésimo menos 2, beleza? E o que vai acontecer? Assim ele vai entrando cada vez mais a fundo tipo, começando daqui, ele vai entrando para trás, beleza? E vai pegando até chegar aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai retornando esses valores, entendeu? Como que eu posso, tipo, desenhar isso? É, basicamente, para achar esse 3 aqui, ele precisa achar esses dois. Para achar esse aqui, ele precisa achar esses dois. E para achar esse aqui, ele precisa achar esses dois. Então ele vai criando uma árvore de chamadas, entendeu? Que deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. É mais ou menos assim, ó. Para achar o 13, eu preciso achar o 5 e o 8, beleza? Para achar o 5, eu preciso achar o 2 e o 3. E para achar o 8, eu preciso achar o 5 e o 3. Para achar o 2, eu preciso achar o 1 e o 1. Para achar o 3, eu preciso achar o 2 e o 1. Para achar o 5, eu preciso achar o 3 e o 2. Entendeu? Então isso aqui, ó, acaba virando... Não vou fazer isso não. Vou fazer assim, ó. Isso aqui acaba virando uma stack gigante de chamada de funções, beleza? Que se você não controlar isso aqui, acaba estourando memória, estoura tudo, tá ligado? Para achar isso aqui, ele precisa achar o 2 e o 1. Então se eu colocar um número muito alto aqui, ele vai fazer eu ficar uma stack muito grande. Imagina que eu ponho aqui uns 50, sei lá. Sei lá, mano. Ele vai ficar um número muito alto, entendeu? Então é basicamente isso. E daí, quando aqui, ó, eu tenho que achar o 1 e o 1. Beleza. Esses dois 1s aqui, ó, que ele tem que achar, são esses dois aqui. Beleza? Esse 1 e esse 1. Quando ele achar esses dois 1s aqui, cadê a borracha? Aí ele acha o 2, aí ele volta pro 2. Beleza? Aí quer dizer que ele achou o resultado do 2. Porque o 1 vai retornar 0 e o 2 vai... Não. Porque o 1, quando ele entrar nesse 1 aqui, ele vai pedir esses dois. Aí esse vai entrar aqui, ele vai retornar 0 e esse vai retornar 1, entendeu? Então isso aqui vai ser igual a 1. Aí eu vou ter esse 1 aqui. E esse outro 1, ele vai retornar aqui, ó. Vai retornar um 0, beleza? Então basicamente é isso. Aí isso aqui vai retornando lá pra cima. Quando eu achar esses dois e esse 1, aí eu vou achar o 3. O 3 e o 2 que estavam aqui, eles acham o 5. E quando eu acho 5, aí eu faço essa parte aqui, entendeu? Aí eu acho 3, acho esses aqui, né? O 3, o 2 e o 1. Só que aqui tem mais coisa pra baixo, beleza? Aí eu acho 5 e o 3, acho 8, aí eu acho 5 e o 8, aí no final eu acho 13, beleza? É basicamente isso. Isso aqui dá certo, beleza? Se a gente tentar aqui, vai ver que dá certo. Python Fibonacci fácil Fibo. Não é Python não. É Bcrowd Python 3 Fibonacci fácil. Aí eu preciso colocar um número, vamos colocar aqui 5, por exemplo.
eu tenho que printar, né? Print enésimo fibo, beleza? Então, 5, aí ele me retornou 3, beleza? Se eu colocar aqui 8, ele me retornou 13, 9, é 21. Se eu colocar um número muito grande, você vê que ele já demora bastante, ó. Ele demora bastante, por quê? Porque a árvore de chamadas que ele cria é, cara, é gigante. Para ele demorar num processamento que a gente tem hoje em dia, aí, olha o tamanho desse número, entendeu? Eu tenho que, cara, chamar isso aqui, ó. Imagine que eu tenha alguns infinitos níveis maiores do que esse aqui, beleza? Esse é o exemplo mínimo que a gente tem, então tentem entender isso aqui, só, beleza? Então é isso, valeu, até a próxima, é nóis. E aí galerinha do mal, eu tava editando um vídeo aqui e eu pensei num jeito de já introduzir memorização, sei lá, como quiserem chamar, nesse exercício que é muito importante pra gente ver, por exemplo, que nesse caso aqui do que a gente colocou aqui, né, do 40, esse tempo que ele está demorando tanto, a gente vai fazer ele memorizar cada número, que por exemplo, ele vai memorizar aqui o 13 é a soma do 5 e do 8, sendo o 5 a soma do 3 e do 2. Enfim, toda essa chamada que a gente fez ali, né, no ScaleDraw ali, que eu acho que eu apaguei. Todas essas chamadas aqui, ele vai, por exemplo, quando ele chamar o 3, ele vai saber que o 5 já é o 5. Eu não vou precisar calcular o 5 desde todos esses estados abaixo, entendeu? Então vamos tentar fazer assim. Eu vou usar um dict mesmo, talvez tenha uma maneira melhor, mas eu vou usar um dict. Isso que a gente pode chamar de memo ou de cache, tá? Que é a mesma coisa, que é cachear esses valores. Eu vou usar um dict mesmo para para usar para usar o conceito de valores e chaves, beleza? O que que é um dict? O dictionary, dicionário, dict é um tipo de objeto, digamos assim, que a gente usa chaves, valores, key, key value. Então, um dictionary é nada mais do que um monte de chaves, de conjuntos de chaves e valores, entendeu? Então aqui, por exemplo, se eu colocar o fibo fibo de 5, por exemplo, eu quero que ele me retorne que é o 3, beleza? O fibo de 7, eu quero que ele me retorne o 8, beleza? E assim a gente faz ele ser muito mais rápido, tranquilo? Mas como que a gente faz esse cache? A gente não vai colocar ele aqui, a gente não vai colocar um por um aqui, 5, 6, 5, 7, 8. A gente não vai fazer isso, beleza? A gente vai simplesmente ir adicionando ele de acordo com o que a gente for fazendo. Deixa eu colocar aqui, vamos chamar de cache, beleza? Ele vai começar como um dict vazio. Ele está fora da nossa função, tá vendo que ele está fora do escopo da nossa função? Então ele basicamente aqui ele é uma variável global, beleza? Então a gente pode usar ele dentro da nossa função aqui, tranquilo. E o que a gente mudar nele, ele vai permanecer, beleza? Porque ele está aqui fora, tranquilo. Então esse é o conceito de variável global que a gente já está vendo. Que é algo que estiver fora da nossa função, a gente pode usar ele aqui dentro e mudar ele aqui dentro, que ele vai guardar esse estado que a gente mudou, beleza? Então basicamente o que a gente quer fazer é, para esses aqui a gente não precisa fazer, tá? Porque eles só retornam o valor. Agora para esses aqui a gente precisa. Então a gente vai colocar aqui, que, por exemplo, cache enésimo é igual a esse valor aqui. E aqui a gente vai retornar o cache enésimo, beleza? Ou seja, ao invés de retornar o valor calculado, a gente vai calcular ele aqui. E, por exemplo, a gente tem que fazer um check, né? A gente tem que checar
if a gente vai checar se ele existe no cache primeiro. Então, se existe if enésimo em cache, ou seja, se o enésimo número está em cache, a gente só retorna ele. A gente retorna o cache enésimo. Se não, a gente faz isso aqui. Se não, a gente faz o cache enésimo igual a esse cálculo e retorna o cache enésimo. Beleza? Do mesmo jeito. Sacou? O que eu fiz aqui? Aí, beleza. Sacou? Então, a gente checa se aquele número está em cache. Se ele tiver, a gente retorna o valor do cache. Se não, a gente calcula, põe ele no cache e retorna o cache. Beleza? Eu acho que isso aqui vai funcionar. Beleza? Vamos ver. Vamos tentar para um número pequeno primeiro, que a gente sabe o valor. 5, 3. Beleza, vamos tentar para o 40 agora. Você viu que ele deu o resultado na hora. Por quê? Se a gente imprimir depois do número, se a gente imprimir esse cache aqui, a gente vai ver que ele tem quer dizer, todos não, a maioria dos valores, né? Então ele tem 3, ele tem, ó, ele tem que na posição 3 tá o 1, na posição 4 tá o 2, na posição 5 tá o 3. Então, por exemplo, quando eu chamar o 5 aqui, quando eu chamar o 13, né? Que eu chamar o 5, que eu chamar o 2, que eu chamar o 3, quando eu chamar esse 3 aqui, ele vai colocar na memória que o 3 é o 3, entendeu? Então ele vai colocar que o 3, que o terceiro, sei lá, na verdade aqui não, eu tô usando aqui não o enésimo, né? Mas eu tô usando o próprio valor. Então, por exemplo, isso aqui deveria ser assim, ó. Isso aqui deveria ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui seria o oitavo. Aqui seria o oitavo, sétimo, sexto. Aqui seria o sexto. Aqui seria o quarto. Quarto. Quinto. Aqui o quinto. Aqui o sexto. Aqui o sétimo. Beleza. Então o que eu quero dizer é assim, ó. Que quando eu chamar o quinto, passar o quinto para minha função, ele vai colocar que o quinto é o 3, beleza? E a partir do momento que eu chamar o quinto aqui de novo, ao invés de ter que calcular tudo para baixo aqui, o 2, o 1, e aqui o 2, o 1 e o 1, ao invés dele ter que calcular tudo isso aqui, ele vai pegar direto aqui e vai pôr o 3 aqui, beleza? Quando eu calcular o 5 aqui, o sexto, né? Quando eu calcular o sexto, e ele me dá que o sexto é 5, é o 5, aqui ele não vai precisar calcular tudo isso. Então ele não vai precisar calcular que o 5 é o 3 mais 2, que o 3 é o 2 mais 1, que o 2 é o 2 mais, é o 1 mais 1, e que o 2 aqui é 1 mais 1, entendeu? Então ele vai pegar aqui direto e vai me dar que o sexto é o 5, beleza? Eu não vou precisar calcular toda essa árvore aqui para baixo, entendeu? Então é basicamente isso, tranquilo? Entendeu? Então assim, ele vai memorizar esses valores anteriores para eu não precisar calcular. Então, por exemplo, se eu pedir o 13, ele não vai calcular o 8, que o 8 é o 3 e o 5 é o 3 e o 2. Aí ele não vai precisar calcular que o 3 é o 2 e o 1, e o 2 é o 1 e o 1, entendeu? Tudo de novo. Então, por isso que há essa diferença de tipo absurda. Se eu colocar um número aqui, sei lá, 50, ele vai me dar instantaneamente, entendeu? E se a gente fizesse sem o cache, ele demoraria anos, beleza? Então é basicamente isso. Isso é uma maneira de memorização que você
acelera as coisas simplesmente salvando alguns valores, alguns estados, entendeu? Então, mais essa aí pra vocês, beleza? Agora eu vou de verdade. Valeu. Falou.